Olá, caro ouvintes da Rádio Barreirinha. Mais um programa da Conexão Novo Mundo, Conexão Global, sintonizando você com o Brasil, com as pessoas que falam a língua portuguesa, na Europa, nos Estados Unidos, aonde você estiver. Sempre é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Aqui em São Paulo, muita chuva hoje. Eu estou aqui falando do Brasil. E, nossa, e como está chovendo? Como é que está o tempo aí por aí? Mande uma mensagem, fale com a gente. Afinal de contas, a gente quer interagir com vocês, saber quem está ouvindo, o que vocês gostariam de ouvir nessa nossa programação. Vocês já sabem, anote aí no papel, com a caneta, com lápis, no celular, memoriza, porque eu sempre vou estar falando qual que é o nosso WhatsApp de todos os nossos programas. Bora lá? Mais 55 11 94566 3319. Tem dúvidas, tem sugestões? Quer falar aqui ao vivo com a gente? Mande uma mensagem, que a gente puxa você para dentro do programa e a gente consegue se conectar cada vez mais. E lembre-se de ouvir sempre. Confira a programação da Rádio Barreirinha. Muitos locutores, muitas músicas gostosas para você ouvir e participar dessa rádio que faz a diferença na Europa. Ela está em Portugal, em Paris, em vários outros estados, cidades e estados aí da Europa que estão conectados conosco. E, é claro, no Brasil, de norte a sul, nós estamos ouvindo a Rádio Barreirinha. E hoje, caro ouvinte, veio trazer uma pessoa que já faz um tempinho que não vem, mas que ela é muito querida, a gente já conhece, gosta muito de ouvir a sua voz, o jeito como ela trata do assunto que ela vai falar. Com vocês, Selma Cosso, seja muito bem-vinda. Ai, que delícia, Zuleika! É sempre uma honra e uma alegria estar aqui na Rádio Barreirinha, falando para o mundo. E você sabe, né, que a língua portuguesa mora aqui no meu coração, Portugal também, e, é claro, todo mundo. Afinal, nós somos do Brasil e do mundo, né? O mundo nos espera e a gente espera o mundo. Essa é a Sim. grande dinâmica que a gente tem. Selma, querida, sei que você está trabalhando com várias coisas, e você, desde a última vez que esteve aqui, fez uma revolução, uma transformação na sua vida. Muitas coisas aconteceram. Então, eu quero saber quais são as novidades, o que você está pensando em fazer nesse momento, e o que você quer trazer hoje para os nossos ouvintes. Nossa Senhora, essa pergunta é muito profunda, porque realmente eu amo abrir minhas janelinhas, minhas abas, né, que nem no computador, e claro, sempre pensando no bem-estar, né? Eu quero trazer hoje esse bem-estar, mas como prevenção, ou melhor, como autorresponsabilidade, porque eu acho que isso é importante. Você quer, de fato, transformar a sua vida interna para transformar a externa, porque tudo vem de dentro, né, Zu? E se a gente não mudar, se a gente não quiser mudar, que eu acho que é o primeiro passo antes de qualquer coisa, tudo fica mais fácil se a gente quiser mudar, né? Lá dentro, mesmo que não saiba o caminho a gente vai mostrar juntos e muitas vezes de mãos dadas. Olha só, a primeira reflexão, gente. Tudo fica mais fácil quando quer mudar. Então, a ajuda vem externa, né? Mas primeiro nós temos que querer conosco, e aí vem o autoconhecimento. Fantástico, Selma, eu acho que é por esse caminho mesmo. Mas o que você estava trazendo antes para a gente é o nosso cuidado com o nosso físico e com o nosso mental, Sim, né? sempre. E aí, como é que a gente consegue? Quem é muito relutante, não quer mudar, eu sou assim, aquela história, né? Eu sou assim, eu não quero mudar, as pessoas têm que entender que eu sou assim, ponto final, e eu já estou com uma idade XYZ, não importa se é novo, não importa se é velho, porque sempre tem isso, né? Sim. Velha questão de idade mesmo, eu não quero mudar, eu sou assim mesmo, e ponto. E aí? E aí, assim, eu acho que a dor vem, é um estado de alerta, né? Então, tanto a dor física quanto a emocional.
A dor física é muito mais palpável, né? E aí você recorre à dor emocional, quando ela não potencializa, você não faz nada. A dor física também, mas é que a dor física pega, é uma pedra no sapato maior. E mesmo quando a ansiedade vem, a crise de ansiedade vem, que o coração começa a sair pela boca, você acha que está tendo um infarto. Então, olha lá, olha como a gente vai trazendo tudo isso. E acho que não dá mais para você, acho não dá mais para você prorrogar isso, porque você quer só cuidar dos seus sintomas, ou você quer realmente encontrar a origem de tudo isso e transformar, né? Eu acho que é muito mais esse caminho para que nós possamos trabalhar com a inteligência corporal, né, com a inteligência emocional, porque a inteligência emocional vem, mas quem te habita? É o corpo. Quem é a casinha da alma? É o corpo. Então, dentro do corpo existem inúmeras ferramentas que você pode acessar e equilibrar a sua mente, equilibrar suas energias, equilibrar até as próprias dores do corpo. Então, ele vem junto, ele é integral. Quando você fala o equilíbrio das dores que pode ser feito pelo corpo, eu já ouvi muita gente falando assim, mas eu tenho isso, tenho aquilo, não tem nada a ver com aquilo que eu estou pensando. Imagina, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, E não é, né? e tem, não, com certeza. Você sabe que é muito interessante, porque tem todas as idades. Outro dia mesmo, eu atendi um bebê de 8 meses. E, pasmem, não, pasmem porque é raro a gente ouvir, né? Mas a boquinha dele estava travada. Ele estava com uma simetriazinha na cabeça. Ele veio por causa disso. Olha só, não é a origem. Ele veio por causa da simetria. E aí, a boca de um bebê estava travada, a coluna tinha nódulos. Olha só como ele está se trabalhando para se manter, né? E o que vai trabalhar? Claro que nesse momento o bebê ele vai assimilando as informações, vai sentindo tudo isso, né? E que antes a gente não via ou passava desapercebido. E hoje não é mais isso. Então, ele é fruto do meio. Então, como que nós podemos trabalhar? Porque aquela história, não estou falando no caso do bebê, agora eu estou transportando para crianças, adultos, o fruto apodrecido, até a própria fruta, o fruto apodrecido que acaba apodrecendo tudo, a gente é o fruto do meio. E como que a gente pode ser esse fruto do meio e poder também transformar esse meio, né? Então, eu acho que isso tudo tem os dois polos. Essa, essa forma de pensar que o meio ele vai transformar é algo que é novo, porque a gente tinha outras percepções antigamente, não é isso? Sim. A gente nunca olhou muito, né, para essa questão do caos. A gente nunca, porque nunca foi falado tanto. Na verdade, desde a pandemia, a saúde mental começou a ficar em evidência, porque antes ele tinha um preconceito muito maior. Eu trabalho com essa questão integrativa, essa saúde integrativa há mais de 25 anos, 26 anos, e eu era uma formiguinha, sozinha. Pós-pandemia, tudo começa a modificar. Claro que somos ainda formiguinhas, mas é importante isso, porque a Organização Mundial da Saúde fala que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, não adianta a gente pensar no indivíduo só, ou de uma equipe que você não entende o porquê que está alterado. As pessoas no trânsito, você vê, né? A gente entra na energia do outro que buzinou e que xingou. Então, como que você é engolido por esse meio? E quando você está de uma forma integral, de uma forma inteira, de uma forma nesse equilíbrio, não é sempre, porque somos seres humanos, mas como a gente detecta e aí usa ferramentas
para que a gente consiga voltar e tenha esse fluxo energético que é da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, ele tem que funcionar assim. Porque o que acaba acontecendo no corpo, nessas questões do caos que a gente tem vivido, no trânsito, por exemplo, ele bate até o peito, ele vai para o peito e você xinga. Você é que nem antigamente nas novelas que a mulher se estressava, ou a pessoa se estressava, o homem, a mulher, e jogava o prato na parede, jogava o prato na outra pessoa, né? A gente via muito isso em telenovelas. E que é isso, porque não dá tempo de chegar até o pé para conseguir ser mais assertivo. Então, a gente precisa trazer esse ciclo inteiro, né, para que você possa estar bem e contaminar positivamente o ambiente. Então, não entrar na energia da buzina do cara ou da mulher, do xingamento, que acontece tão facilmente hoje. Você está falando muito de sintonia, né? A Sim. sintonia que nós temos, como que está no ambiente, como que está as coisas à nossa volta. Mas quando a gente fala de sintonia, não é sempre que a gente consegue organizar, administrar aquilo que está à nossa volta. Por mais que a gente tente, no ambiente de trabalho, no ambiente no ônibus que a gente está tomando, tem pessoas à nossa volta que acabam influenciando essa sintonia, né? Então, trazer esse equilíbrio precisa ter. Autorresponsabilidade, e não só isso. Você precisa ter ferramentas, porque você pode ter essa autorresponsabilidade e não saber o que caminhar. E nem sempre a gente consegue resolver tudo sozinho, né? Porque quando a gente entra de fato nessa energia, dar um passo para trás assim, é forte, é difícil, né? Porque você está lá engolida pelo meio. Mas quando você traz, dá um passo e fala, opa, peraí, isso é meu ou é dele? Porque tudo isso a gente entra em sintonia, tem autores que falam em ressonância. Então, como que você pode estar no seu limite corporal, emocional, e conseguir desconectar? Porque quando você traz essas ferramentas, meio que como se fosse escovar os dentes, por isso que as ferramentas que eu proponho são ferramentas simples, e pouco tempo. Por quê? Porque precisa entrar na rotina. É importante que entre na nossa rotina para que cada vez menos a gente seja contaminado. Ou que, se for contaminado, perceba, opa, peraí, dê um passo para trás. E o que eu posso fazer novamente? E aí você já tem, bom, tá bom, eu tenho isso, ok, então vou fazer isso, se munir, né? Eu acho muito importante isso, quando você leva para essa autorresponsabilidade, essa autoconexão, em como você queira chamar, enfim. Caro ouvinte, estamos apenas com 15 minutos do programa e vocês já perceberam quanto conteúdo foi falado aqui de uma forma muito natural, com muita facilidade? Isso é uma coisa que eu realmente tenho um conhecimento e uma autoridade incrível para falar sobre isso e faz a transformação naquilo que você precisa no dia a dia. Precisa falar com a gente? Tem dúvidas? Quer sugerir alguma coisa? Perguntar? Anota aí. Mais 5511 94566 3319. O WhatsApp da Rádio Parreirinha no programa Conexão Global. Ok, então a gente já sabe que tem as ferramentas, Selmi, que a gente precisa entender que é muito mais fácil ter alguém ajudando do que a gente tentar fazer as coisas sozinhas. Porque senão acaba não dando muito certo, né? Mas fala um pouco sobre os seus estudos, como que você chegou até aqui, que forma, o que você indica, de repente, seja alguma solução para um caminho, não vou dizer que é a solução, mas um caminho, uma jornada para chegar até lá. Então, eu acho que, primeiro, a história, né, que eu acho que é interessante a gente falar,
porque a minha vida profissional e a minha vida pessoal se interligaram de um tanto em que eu tive, né, eu me vi pós uma cirurgia na cadeira de rodas, e aí você tem uma escolha lá. Eu tive uma escolha de me manter na cadeira de rodas, como todos falavam na época, ou não. E a minha escolha foi o não, o buscar informações para. Claro que eu acho que existe aí, mais uma vez, a conexão com o espiritual, e com quem quer que seja, né? Cada um com a sua religião, não estou falando de religião, estou falando de fé, e encontrar o caminho. Então, a intenção do meu movimento, eu percebi que quando eu equilibrava o meu físico e o meu emocional e o meu energético em conjunto, eu consegui dar passos. Não foi fácil, é fácil falar, né? Quando a gente conta a história, fala que ontem eu estava na cadeira, no dia seguinte já estava andando. Não. Existe um processo. E aí a gente vai resgatando coisas. No meu caso, foi esse choque e que eu pude voltar a andar. Né? Eu busquei esse recurso e fiz um processo para voltar a andar. E esse processo continua até hoje, por 30 anos. Eu ando, mas eu tenho que estar presente. E aí você vai descobrindo, olha lá, como é importante para todo mundo, não só para mim, o estar presente, o equilibrar, pensar, o sentir e o agir. Que quando esses 3 bloquinhos se desequilibram, você vai para o chão. E eu literalmente ia para o chão. Ia não vou nem falar que eu tenho que falar que ia, porque é para eu não cair mais, né? Mas eu percebi ao longo dos anos que quando eu começava, e coisas bestas, entre aspas, viver o futuro. Então, assim, nossa, eu preciso ir passar na farmácia, preciso ir no supermercado, preciso atender, preciso, banana, preciso. Quando eu estava andando, ou seja, eu estava fora do meu corpo, eu estava no meu preciso e montando a minha agenda só na mente. Adivinha o que acontecia? Eu caía. Literalmente, eu caía. Tinha obstáculos? Normalmente nenhum. Porque quando tem obstáculos, a gente presta atenção. A questão é quando a gente não tem obstáculos. Quando normalmente a gente machuca a coluna? Quando vai abaixar de qualquer jeito. Quando você não presta atenção no que você está fazendo. E é a mesma coisa. Então, assim, a gente, quando está no tranquilo, a gente desliga da fé, desliga do corpo, fica com as emoções e o que precisa ser feito, muitas vezes, ou só fica no corpo e esquece de tudo. Então, houve esse desequilíbrio. Ponte que possivelmente isso vai ter uma desestruturação. Isso eu fui percebendo ao longo desses 30 anos, né? Então, olha lá. Então, o pensar, sentir e agir, a intenção de onde eu vou, mudanças de rota, porque para eu voltar a andar, eu não podia fazer a mesma rota literal do meu corpo. Meu pé não mexia do mesmo jeito. Então, eu tive que criar novas sinapses dentro de mim para que eu pudesse andar do meu jeito, da minha forma. Então, a gente também tem ali mudanças de rotas, às vezes é necessário. Então, olha lá, eu tive que dar um passo para trás, ok, estou sem andar, mas e aí como que eu faço? Eu fui buscar novas rotas. Desculpa, que nem o Waze. O Waze, ele tira do trânsito, né? E é isso que a gente vai buscar. Como que eu sento e levanto, que pode ser de forma diferente? Olha lá o corpo de novo agindo. E a mente e as emoções, tudo interligando. Ah, eu faço o mesmo caminho. Vamos tentar mudar? Eu mudo um pouco, porque tem muitas pessoas que não gostam nem de mudar,
gostam de sentar no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma, porque deu certo. Porque se não tivesse dado, ele teria mudado. Então, por que que a gente não pode, no momento em que dá certo, também fazer essa organização para ficar melhor? Porque dá certo, mas não está assim, uau, tá ok, né? Então, a gente pode fazer o uau da nossa vida. E tudo isso foi construindo a partir desse momento. Claro que não é só vivência. Eu fui atrás de ciência, porque eu não consigo só viver só no achismo. Ah, sou eu só, né? Então, eu fui atrás de ciência. Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-graduação. Então, eu comecei com a pós-graduação em neurologia, mas eu não queria ser fisioterapeuta neurológica, eu queria entender o que que acontecia no cérebro e na medula. E aí depois eu fui para a história da ciência, porque eu não achava naquela época, né, em que eu fiz, eu não achava ciência falando disso no hoje. Então eu fui atrás para procurar, porque a gente sabe que é cíclico. E encontrei, eu falei, ai, gente, não estou louca, né? Porque a gente já nasceu numa sociedade em que a medicina é tudo cortadinho, né? Tem um especialista no dedo mínimo. Então, como que é você se achar louca, né? Fora da caixinha, porque você acredita no integral, acredita que tudo é conecto, né? Tudo está conectando. E aí eu vi que eu não era louca, porque assim, se eu for louca, também o pessoal lá de trás também era, né? Então, assim, estamos juntos, né? Estamos ali. Então, hoje já temos muito mais, porque foi descoberto o sistema das fáscias, que interliga a mente com o corpo. Nós fomos descobrindo a anatomia sutil, fomos validando o reiki, fomos validando a neurociência, né? Fomos entendendo o sistema simpático, que é do alerta, para que a gente possa se autorregular sem precisar dormir e dormir também, que é um outro sistema. Então, isso tudo foi tendo uma descoberta. E a ciência está indo a nosso favor. Então, hoje, eu tenho muito mais embasamento da ciência, não só lá de trás, como de hoje. Você sabe que eu sempre achei incrível essa questão de ciência, de busca de comprovação de dados, de fazer pesquisa e saber aquilo que é. Mas eu também aprendi na vida algo bem diferente, que eu chamo de intuição. Porque a Isso. gente só vai pesquisar, só vai ter curiosidade quando a gente intuir alguma coisa que acha que não está certo. Porque se a ciência já falou, a gente já conhece, já sabe o que é, então por que eu vou pesquisar de novo? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente entender quem somos e como reagimos, também vai nos dar a autoridade de fazermos coisas diferentes, buscarmos novas respostas. E é isso que faz com que a ciência seja incrível, né? Porque senão a gente ia continuar achando que a Terra não era redonda, era quadrada, que a gente ia cair no abismo assim que a gente pegasse um barco mais longe, né? Sim, sim, concordo. A intuição é tudo. Porque se a intuição não me levasse, porque uma fisioterapeuta entrar em história da ciência, que é altamente teórico, né? A louca. Tudo bem que eu me questionei durante todo o tempo do mestrado e doutorado. O que eu estou fazendo aqui? Mas daí eu entendi, né? É que às vezes a intuição fala e a gente lerdamente aceita, né? Por isso que eu brinco que as mensagens têm que ser luminosas, para que a minha intuição fale, tá bom, validei, né? A intuição que eu senti e que eu acreditei. A intuição, ela, na minha opinião, são momentos espirituais que nos chamam. A fé que você tiver, o jeito que você quiser fazer, está tudo bem. Mas eu acredito que aquela vozinha que chega. Eu até estava falando com uma, com uma amiga nossa esses dias. Eu falava assim: eu falo para você, sabe a impressão que eu tenho? O diabinho e o anjinho. Olha, eu estou te falando isso, eu estou te falando o que eu vou fazer. Eu estava conversando sobre
uma coisa com ela, e ela falando assim, a cara que ela fazia parecia isso. A tela falando, olha o que você está escutando, olha o que a outra está falando, e você entra em conflito. Então, assim, a intuição pode ser em formas de a gente ouvir um sopro, pode ser alguém falando para você, mas quando te chama a atenção, você começa a questionar o que você está fazendo, questionar quem você é, questionar as formas. Por isso que eu acredito que as terapias, as consultorias, elas estão tão necessitadas nesse mundo. O ser humano entendeu que ele precisa se conhecer para poder viver bem, e nós não viemos para ter dor. Isso. Mas a gente só aprende por ela, infelizmente. A gente só, porque a gente também só recorre ao seu eu maior, né? Podemos chamar de Deus, enfim, de o que você quiser chamar, na dor. Porque aquela coisa verdadeira que conecta o coração com a sua mente. Então, por que a gente precisa conectar esse coração com a sua mente? Porque a gente valida essa intuição, ou sente essa intuição, quando a gente está conectado. E a conexão também está no corpo, olha só que interessante. Aqui, no topo da cabeça, um palmo acima, é o ponto da nossa individualidade. Então, ele não vai aqui. Então, a nossa identidade está desde aqui. Então, olha lá, conexão, só que eu preciso da coluna até lá embaixo para conectar, para que você haja. Então, a conexão entre o céu e a terra. E aí, quando você estabelece isso, a intuição vai mais aflorada, poderia dizer assim, né? Você está mais inteira e você escuta mais esse anjinho e esse diabinho que vai o além do que você acredita que seja racional, né? Quando você realmente está conectado, quando você realmente tem um autoconhecimento, quando você realmente está conectado o coração com a mente e com o corpo, com as pernas, os pés, e não ser só balão. Eu brinco que ultimamente as pessoas estão vindo muito balão, e o corpo é só a cordinha, sabe, para segurar. Porque não é que é o balão o corpo todo, não, é só a cabeça e o pescoço para baixo é a cordinha, que segura o gazélio. Então, como que você vai estar nesse mundo? Qual a origem disso tudo? Os nossos questionamentos, o mundo está muito agitado em questão de mentalidade. É Sim. muita informação, tem várias pessoas, vários profissionais, vários especialistas que falam sobre isso e sobre aquilo, e o mesmo tema, ele é visto de formas muito diferentes. Por que isso? E aí eu costumo fazer uma analogia com o passado, de novo, né? Uhum. Quando eu era criança, eu ia num médico, era o único médico. Eu tinha o doutor José, que depois, quando ele se aposentou, era o filho dele, o doutor Paulo, que começou a cuidar da gente. Então, o doutor José fez o parto da minha mãe, quando eu nasci, da minha mãe, das minhas irmãs, todo mundo. Uhum. Aí, a gente já era atendido com ele, era o pediatra, ele era o geriatra da minha mãe, ele acompanhava os processos gerais do meu pai. O que ele não fazia? Cuidar dos dentes. Era a única coisa que a gente tinha um especialista separado. Hoje, a gente vai em qualquer canto, olha, eu vou cuidar de você, do coração, vou cuidar dos ossos, vou cuidar, tudo separado, né? Vou cuidar da pele, vou cuidar de tudo separado. E aí a gente começa a entender por que isso, e isso que traz na gente essa necessidade de pesquisar mais, de saber mais, e a gente vai no médico e quer conversar com o outro, porque nós somos uma pessoa integral, nós somos únicos, e às vezes você mexer num determinado remédio que você tomou por causa de um problema de estômago, vai afetar a outra parte do seu corpo que não vai ser bem aceita porque você tem uma alergia a determinada coisa. Então, essa curiosidade, essa necessidade de especialistas é que faz a diferença, porque nós temos que identificar uma coisa. Se eu estiver errado, me corrige, Selma, mas é o que eu estou pensando. Como nós somos seres individuais, eu posso adorar a Selma falando sobre
todos esses aspectos. Como eu posso não gostar? Daí eu vou atrás de outro especialista que eu vou me identificar com ele. O que nós precisamos tomar cuidado? Você vai com o especialista que vai falar aquilo que você quer ouvir ou aquilo que você precisa ouvir? Eu acho que a grande questão nesse momento é esse. Esse momento mundial, eu estou falando, né? Sim, eu acredito nisso, com certeza, que aí, por isso, mais uma vez, dá o passo para trás para saber se você quer transformar ou não. E vou falar, eu vou além também. É, eu sei o meu limite, eu acho que isso é muito importante não só profissional da saúde para todos, né? Porque a gente acha que a gente é Deus e que a gente vai resolver todos os problemas. Não. Então, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso seguir e sei quem indicar, né? Porque eu acho que isso é você cuidar de verdade, gentilmente do outro, ter a empatia. Então, eu não preciso, se a pessoa não vinculou a mim, não tem problema. Eu vou com o maior prazer poder falar, olha, vai no fulano de tal, faz tal coisa, ou segue por esse caminho, né? Mas eu acho que cada um, independente da área, tem que entender em que pedaço que ele está no caminhar dele. Então, eu tenho pessoas que, né, vou para a clínica um pouco, embora, né, a gente vá para empresas e tudo mais, mas eu vou lá na pessoa física, né, lá para a clínica. Eu tive pessoas que vinham comigo há mais de 10 anos, mas ela ia lá, eu resolvi o PS dela, o pronto-socorro, o pronto atendimento, melhorava a dor dela, física, mas eu não cutucava ela porque ela não estava preparada. Então, você também tem que entender que cada um não está no momento. E sacar com ressonância, com empatia, em que momento a pessoa pode estar. Porque às vezes a gente vai com tanta sede ao pote e que em vez de ajudar, atrapalha. Quanto ela quer ser ajudada? Porque às vezes eu falo, nossa, eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Não, peraí. Mas você, ou eu falei tanta coisa e a pessoa não fez. Ela não sabe se você quer ser ajudada. Então, às vezes, uma escuta é muito mais importante do que uma fala. Então, como que a gente pode? E essa pessoa chegou um período que ela mesma percebeu que não dava mais, que ela tinha que olhar para ela. E o processo dela é lindo, é transformador, ela está florindo. Claro que teve a sombra, porque você tem que olhar muitas vezes, mas ela corajosamente, porque eu acho que isso é ato de coragem também, conseguiu passar a tempestade para chegar no sol, né? E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente passa por tempestades, a gente sabe que vai chegar o sol, mas como que a gente pode passar da melhor forma possível? E eu, mais uma vez, cada um sabe aonde tem que estar. Eu falo que muitas vezes a pessoa vem a mim, porque me fala, ah, eu quero passar com a Selma, quero conversar com ela, e eu vejo que não é para mim. Então, eu indico. Falo, olha, nesse momento, eu estou aqui se você precisar, mas acho que seria interessante fazer tal coisa, ir por outro caminho, né? E às vezes ela também não vincula, e tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que estar num lugar em que a gente possa confiar. A gente tem que estar, que nem nós estamos aqui, falando para todo mundo, né, para todas as pessoas, eu espero que elas se sintam aquecidas de alguma forma, criem vínculos, mas pode ser que não seja comigo, pode ser com você, ou pode ser com outros entrevistados, mas que ela vá encontrando o caminho dela. Encontrar o caminho dela individual, sem trazer, misturando esse ambiente, né, que tem ali, mas sem trazer dor. Você sabe que desde muito tempo, eu sempre, tenho 2 filhos, então, quando eu falo para eles como mãe, eu sempre falei, olha, você tem 2 jeitos de aprender isso, pelo amor ou pela dor. Se você escolhe, sempre. Então, eles falam, não, você tem moral para aprender, mas quando aprender,
Eles explicam como isso é verdadeiro. A gente não aprende de uma hora para outra, né? A gente vai vendo o que a gente faz. E vira e mexe, a gente também acaba indo pela dor e não tem jeito. Mas quando a gente percebe que existe um caminho, eu queria que você desse algumas dicas práticas para as pessoas que querem, que possam fazer alguma técnica, algum caminho que você tenha para explicar, para mostrar, para aprender para todo mundo. Então, eu sou conhecida, né? Muito interessante, porque eu nunca imaginei que eu fosse ser conhecida como a mulher da colher de pau, mas não para cozinhar, gente. Eu até brinco, eu falei assim, você pegou a minha colher de pau, não é para cozinhar, é para fazer uma alquimia interna, né? Ó. E nessa colher de pau, ela, peraí, deixa eu até pegar aqui. A colher de pau, que é um material simples, que todo mundo, a maioria pelo menos tem, ela é de madeira, né? De preferência leve. Para quê? Ela vai, não vai, todo mundo, a primeira coisa que falo, nossa, a colher de pau está aqui para eu bater no fulano, olha só como a gente é, né? Na verdade, a gente precisa ressignificar isso. A colher de pau está aqui para te acolher, então, assim, para fazer uma percussão de uma forma certa, porque também as pessoas acham que é só aqui, ó, e tá, é gostoso, sim, mas não está fazendo efeito de fato algum. E aí, olha lá, temos a colher de pau, tem a forma certa de fazer, e se é de cima para baixo, de baixo para cima, porque isso também faz a diferença, o ritmo dela. Então, assim, ela é simples, mas não simplória, mas ela precisa ter esse cuidado, né? Que é uma meditação, não deixa de ser uma meditação ativa. E o que ela vai fazer? Ela vai vibrar o seu corpo, vai ativar a sua circulação, vai liberar hormônios de alegria, de tranquilidade, de alívio da dor, vai melhorar a ansiedade, isso comprovado. E tem até pessoas que não acreditavam que fizeram, falaram, uau, melhora mesmo. Tem gente que leva a colher de pau no carro, na bolsa, no escritório, na mala de viagem, porque ela é uma ferramenta que a gente consegue sentir a transformação de forma rápida. E pensando nisso, já vou até dar um spoiler, não sei nem se é o momento, mas já vou falar. No dia 20 de junho, às 9 da manhã, depois de muitos anos, que é um sábado, eu vou dar às 9 da manhã aqui do Brasil, 1 hora da tarde, em Portugal. E Não, aí, 11 horas. 11? 9? 10, 11. Ah, não, tá certo, 1 hora, desculpa, tá certo, tá certo. Que vai variando, né? 1, 2, meio-dia, dependendo de onde você estiver. Eu vou ensinar como você pode usar. Mas não ensinar de forma teórica, ensinar prática. E que eu vou olhar, vou ajudar e vou cuidar. Que eu acho que é isso que a gente está precisando, dessa mão que nós falamos no começo. Então, essa aula vai existir para que a gente possa dar as mãos, eu ensinar algo tão precioso que, para mim, é a minha preciosidade, que é tão interessante que o meu neto, outro dia, minha filha fez nele, e ele ficou assim, todo. Eu falei, gente, ganhei meu dia, né? Então, para todas as idades, e eu falo só para tomar cuidado com as gravidinhas, porque a gente não sabe, não que vá ter alguma coisa, mas vamos, né, porque ela está movimentando a pelve, tudo, vamos, né, cuidar do bebê que está aí dentro, mas ele serve para praticamente todo mundo, e que vai fazer a diferença. Vocês vão sentir. Aí eu já vou falar para vocês que eu sou muito suspeita. Já tem um tempo que eu conheço essa técnica que a Selma faz. Eu uso sempre. Quando ela fala de carro, eu sou a pessoa que tenho no carro a colher de pau.
Tenho ela na cabeceira da minha cama, eu levanto de manhã e já estou mexendo nela, já estou fazendo. É algo diário que eu faço, porque elimina a dor, te dá tranquilidade, te dá energia. Gente, sou suspeita em falar, é claro, porque, afinal de contas, né, adoro esse procedimento, mas é assim, é algo que eu faço, que está certo, que tem retorno, e não tem como ser diferente. Então, por que não divulgar? Você se sente acordada, quando você sente os seus ossos tocando, e é claro, gente, eu tenho até vou mostrar aqui para vocês um pequenininho que eu tenho de presente, que é aquela mitad de presente, mas olha só, quando você coloca que você sente o barulho dos seus ossos, a impressão que você tem é que você está acordando, está despertando cada pedacinho que você tem no seu corpo. E aí, com o tempo, você vai ouvindo só que é diferente hoje, porque esse joelho está com esse jeito diferente, ou esse pé está com. Daí você começa a observar, nossa, mas ele está cansado, nossa, ele está pedindo descanso, nossa, ele está pedindo exercício, nossa, ele está. Você começa a ter controle do seu próprio corpo. Então, é algo extraordinário. É claro que não adianta você querer pegar a colher e bater de qualquer jeito. Eu vou ser bater mais forte ou mais fraco do que precisa. Precisa entender a técnica, precisa entender o que a Selma fala. Se você pegar hoje da sua cozinha, você vai bater na sua cabeça e vai E vai até machucar. E aí vão brincar que vai bater no outro. E não é essa a intenção. Eu até falo assim, não é bater. Você não vai se bater, você vai percutir. Porque o bater pode gerar aí alguma outra coisa que não é essa a intenção. Não é para machucar, e sim para acordar. Exatamente. Caro ouvinte, quer saber sobre essa técnica? Quer saber como acessar aqui? A gente vai falar no finalzinho como acessar para você fazer inscrição, mas manda mensagem no WhatsApp que a gente também te mostra, manda o link para você poder participar dessa aula que vai ser incrível. Mais 5511 94566 3319. Vou repetir. Mais 5511 94566 3319. Aqui está a Rádio Barreirinha, programa Conexão Novo Mundo. Selma, estamos indo para os últimos, a quarta parte, 15 minutos aqui finais. Nos últimos 5, já vou te falar que a gente vai pedir dicas de filme, de livros, de artigos, do que você quiser falar, de música, sei lá, o que você quiser falar. Mas o que a gente pode deixar? Já viu que a colher de pau é algo que ela já deu como dica, então aproveitar aí a aula que ela vai estar no dia 20, 9 horas da manhã em São Paulo, 1 hora da tarde aí na Rádio Barreirinha, em Portugal, ou seja, são 4 horas de diferença se for em Portugal, dependendo de onde você estiver, verifique o fuso horário. Mas o que a gente pode ir para esse final, fazer então um fechamento desse nosso programa de hoje? O que você gostaria de estar passando para os nossos ouvintes? Uau, hein? Eu acho que é você se conectar, né? Se está no turbilhão, buscar dar esse passo para trás. Se não conseguir sozinha, pede ajuda. Isso não quer dizer que você é inferior, que você é menos que o outro que precisa pedir ajuda. Não é muleta. Não é ficar a vida toda, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que você fique, de alguma forma, se necessário, de mãos dadas, aprende e dá os passos que nem criança, quando vai, né, começar a andar, que passa para engatinhar, vai andando. E muitas vezes na vida a gente passa por isso, de diversas formas. Então, fazer isso, dar esse passo para trás, criar consciência, né, refletir, ou olhar, nossa, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou aqui? Porque às vezes a gente não está presente. Minhas emoções estão me corroendo. Minha mente tá acelerada ou está só vivendo do passado que foi lindo? Ela está no tempo presente? Eu acho que essas coisas são muito importantes, né? Lembrar que o nosso corpo, ele tem uma plasticidade, ele está ali com as células que podem sim modificar, buscar caminhos novos internamente
e externamente, não procurar no outro o que você quer que você quer achar em você. Então, ache primeiro. Eu acho muito legal, eu não lembro o nome do filme, que a Julia Roberts, ela vive namorando ou vive para casar, e, e ela não sabe nem que ovo que ela gosta mais. Se é mexido, se é cozido, se é frito, ou se não gosta de ovo. Porque para cada namorado, ela comia um ovo diferente. E aí o namorado gostava do ovo cozido, ela comia o ovo cozido, ela gostava também. Então, sabe o que que você gosta? É difícil isso, porque quando a gente pergunta quem é você, a gente dá o título. Então, eu acho que essas coisas todas vão fazer com que você reflita. Estou fora de foco, estou com insônia, olha só os sintomas que têm acontecido. Estou irritado o tempo todo, né? Estou sem paciência, estou sem energia e estou com dores pelo corpo. Elas caminham, ou elas não caminham, ficam sempre no pescoço, ou ficam na lombar, ou ficam no joelho. Ou eu tenho ansiedade, muita ansiedade o tempo todo que me corrói. Tudo isso é possível ser modificado, e a porta de entrada pode ser a colher de pau. Uau! Não dá nem para interromper para ouvir tudo que você está falando. Que delícia! Que sensacional a gente saber e conhecer esse momento. Selma, fala, eu sei que tem muitas pessoas aqui de São Paulo que também vão estar ouvindo. Fala um pouco do seu instituto, do seu espaço que você tem, para as pessoas poderem ir conhecer e quem. Gente, tá para fazer online e tá para fazer presencial, tá? Ela vai explicar um pouco mais sobre isso. Sim, o espaço, ele foi feito com muito amor. A gente está lá há mais de 27 anos no espaço. Há poucos anos ele virou Instituto Selma Cosso. Então, isso tudo tem uma história, né, por trás. Nas nossas transformações que ela acabou virando o Instituto Selma Cosso. O espaço físico, ele é o mesmo, mas foi remodelado, até porque a gente vai sendo remodelado, né? E lá o objetivo é se sentir em casa. Então, desde o café, do chá, né? Tem gente que vai lá há anos e fala, nossa, que saudade desse café, que saudade desse chá. Meus filhos cresceram lá. Hoje eu tenho como uma grande parceira a minha gestora, que é a Isabela, que é minha filha, mas ela não é porque está lá porque é minha filha, não, porque ela é competente e tem esses mesmos valores, que é tratar o outro próximo como humano. Lá a gente trabalha de forma integral. Então, nós temos diversas práticas, né? Então, desde uma fisioterapia normal, temos um médico, temos a fisioterapia na área da saúde, né, da saúde da mulher, temos pilates, tem o meu método, tem liberação, tem estética, ou seja, é olhar de fora para dentro e de dentro para fora. E sempre com muito vínculo, com muito acolhimento. O acolhimento é da porta de entrada e na hora de sair, você vai ver o quanto você está transformado, porque é além de melhorar a dor, a gente quer deixar uma sementinha para que você possa transformar. Eu ia até falar uma sementinha de amor para rimar, porque estou muito poeta neste momento, mas essa sementinha que você possa ser transformado. E, mais uma vez, a gente respeita o tempo do outro, de cada um. Precisa falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso, e aí você tinha me dito dessas, acabou de falar, né, de livros e filmes. Eu gosto muito de ter a leitura interna. Será que você... É um desafio que eu faço. Você já se escutou hoje, né? Sentiu seus pés, suas pernas, coxas, quadril, coluna, pescoço, cabeça.
braços, antebraços e mãos. Porque às vezes a gente está procurando no outro, na leitura, no externo, sendo que a leitura começa internamente e é a mais desafiadora, porque você não quer se ouvir, não quer se ver. Então, faça as páginas internas, de repente escreva um diário, veja como que você está, né, como você sente, faz um mapeamento, ou até escolha um alimento da sua refeição, feche os olhos e tenta saboreá-lo. Isso vai fazer a diferença. De saciedade, você vai sentir de fato o sabor da comida e vai estar no tempo presente. Isso não deixa de ser uma meditação, que é o que mais a gente precisa estar. Sair do automático e estar no tempo presente. Aí entrou num tema que eu sou apaixonada por falar, que é quando a gente fala de tempo e fala da presença. A gente tem que estar presente o tempo todo. Ontem eu estava numa festiva e ali a pessoa estava comentando que tinha falecido uma pessoa e a gente só pensa no tempo quando tem morte, né? Impressionante. Que ela estava comentando que tinha uma pessoa que estava ali, que ela estava muito triste, porque uma amiga dela fez um procedimento e acabou ficando na mesa de operação. Ela faleceu. E aí ela falou assim: não, a gente tem que aproveitar. Eu falei: todos os dias. E não sei o que. E ela querendo não falar assim para mim, tá? A importância da presença. E daí eu comentei com ela, eu falei: isso é todo dia, toda hora, é todo momento. Ninguém sabe a hora que vai, a gente vai. Que dia que a gente vai morrer, a gente não sabe. Quem vai na frente, quem vai atrás, a gente não sabe. A gente não sabe. E se já pensou se o seu último minuto é esse? E o que você está fazendo hoje que vale a pena? Ou você está fazendo aquilo que os outros querem, que as outras pessoas querem? E quando a gente fala de saúde, se você não cuidar, e está aí também assim, né? Eu quero viver, porque hoje é muito comum. Eu tenho 2 tias com mais de 10 de 100 anos, uma por parte de pai e outra por parte de mãe. Então, é muito normal isso. E tem outras que estão chegando, tá? Essas que estão são as mais velhas, mas tem mais pessoas. É muito comum, só que como você vai chegar? Você vai cuidar do seu corpo e da sua mente? Você vai chegar você tomando conta ou alguém tomando conta de você? E assim, tomando conta que quando a gente fala, qual é o tipo de ajuda que você vai precisar. Todos nós dependemos dos outros, a gente precisa dos outros sim, mas qual que é a sua condição do que você vai fazer para você chegar até lá de uma forma, a forma que você vai escolher, porque sempre é uma escolha. Enquanto a Selma traz essas questões de você cuidar do seu corpo, você entender a presença que você está fazendo, também, gente, acho incrível as pessoas que fazem atividade física com música. Mas quando você pergunta para elas que parte do corpo que você mexeu, e elas falam: não, só lembro da música que tocou, elas não estão presentes. Elas estão se divertindo com a música e não fazendo atividade física para cuidar do corpo. Fazendo automático não é o caminho. A gente precisa estar ali sempre como que está sentindo, né? E eu sempre falo que não adianta levar o corpo para academia e a mente para terapia. Você tem que levar tudo. E pode ver que é muito interessante, quando você leva seu corpo e sua mente para a academia, por exemplo, você potencializa, então, aquelas pessoas que querem ganhar massa muscular, ou ter uma atenção legal, né, estar com um corpo melhor, ele é mais rápido quando você leva atenção para o seu corpo, isso é comprovado. Quanto mais atento você está no momento do exercício, mais potente vai ser, menos lesões você vai ter também. Essa questão de lição também eu tenho uma fala que as pessoas começam a falar assim: você é. Como é que fala? Você é bruxa, você lê pensamento, você fica. Porque assim, se você desce uma escada ou com o celular na mão, você tem uma tendência a cair, ou derrubar o celular, tomar um susto, ou escorregar. Por quê? Porque você não está focado ali, celular te distrai. Se quando a gente está dirigindo não pode usar celular, quando você está descendo a escada também não. Mas eu estou andando na rua, eu estou tentando aquilo.
raramente, eu só estou com o celular na mão em alguma dessas situações de estar andando na rua, se alguém estou procurando alguém, olha, eu estou aqui, e eu estou falando, aqui onde? Então, estou olhando no celular, a pessoa, se você está, vira para a direita, vira para a esquerda, se não, o celular não estou, se eu estou procurando alguma coisa, me perdi, digamos assim, aí eu vou estar Sim, usando, vou usar. Agora, as pessoas usam, tá, e caem, tá, e se machucam, daí depois fala, nossa, foi acidente. Falei, foi um acidente que você provocou. Como assim? A nossa consciência, a nossa responsabilidade na presença diária é o que vai definir o que você vai ser, o que você vai fazer. Não tem outra saída. é isso. Se a gente, e também quando a gente começa a aumentar a nossa experiência de vida, nós perdemos uma parte. Bom, a mulher perde massa cinzenta depois que entra na menopausa, ponto. Então você esquece algumas coisas. E se você não tomar conta disso, você vai dar trabalho para outras pessoas, dentro das suas possibilidades. Então, ah, não adianta levar o corpo, se não levar a mente para a academia, fantástico, essa frase assim marcou demais, que é exatamente o que a gente pensa, que a gente está ali trabalhando para isso. Selma, suas redes sociais. Selma Cosso, Selma com S, C-O-S-S-O, e Instituto Selma Cosso, Selma com S, C-O-S-S-O. É só mandar uma mensagem, que será um prazer enorme poder te ajudar. Lembrando que a colher de pau, né, a aula com a colher de pau, né, que eu vou dar aula vivencial dia 20 de junho, às 9 horas aqui no Brasil, 1 hora em Portugal. Ela está no Simpla, então é fácil você encontrar o poder da colher de pau e se inscreva, você não vai se arrepender. E assim nós finalizamos o nosso programa hoje da Rádio Barreirinha, com essas informações tão significativas para o nosso dia a dia, para a nossa mente, para o nosso corpo, a nossa querida Selma Cosso. Estaremos de novo com vocês, todas as segundas e quartas-feiras, você já sabe, o horário do Brasil, 7 horas, mas aí em Portugal, 11 horas. E quando entrar em horário de verão, tem outro número também de horário que vocês vão estar aí. Fique sempre atentos, que nós vamos trazer novidades para vocês. Agradeço a Rádio Barreirinha, agradeço a Selma Cosso e fique conosco. Eu sou Zuleika Tani, presidente da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Tchau, Beijo. Selma. Tchau, gratidão.